Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e a separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. Foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva que dava semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem a terra, governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai e enchei as águas nos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem
à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Disse Deus: eis que vos dou toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram concluídos. Havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo sobre a terra, nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E subia um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idéquio. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver que nome lhes daria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome.
E Adão deu nome a todo gado, às aves dos céus e a toda besta do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz soar no jardim. Temi porque estava nu e escondi-me. Disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Estava nu. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda besta e mais que todo animal do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor de teu parto. Com dor darás à luz filhos. Teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. A Adão disse: Porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás.
Adão chamou sua mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz também seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: Minha maldade é maior do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse quem quer que o achasse. Saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Ele edificou uma cidade e a chamou pelo nome do filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael. Meljael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro.
A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouve minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai meu dito. Eu matei um homem por minha ferida, e um rapaz por minha pisadura. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer sua mulher. Ela deu à luz um filho e chamou-o de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a qual chamou de Enos. Então começou a se invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, a quem chamou Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete depois que gerou Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou a Quenã. Viveu Enos depois que gerou a Quenã 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Viveu Quenã 70 anos e gerou a Maalalel. Viveu Quenã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. Viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Gênesis 6.
Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram-lhes filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes eram os valentes que havia na antiguidade, homens de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e reto em suas gerações e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, sua largura de 50, sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura. A porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo firmarei minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dor de cada espécie, meterás na arca para conservar vivos contigo. Serão macho e fêmea. Das aves conforme a sua espécie, das bestas conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, dor de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Tomará para ti de toda a comida que se come, e ajunta para que a ti e a ele sirva de mantimento. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhes ordenou, assim o fez. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face da terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites,
Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles, todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Os que entraram na arca eram macho e fêmea, como Deus havia ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Subiram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a água, sobre a terra. Prevaleceram as águas e subiram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, feras, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil e as aves dos céus. Todos foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Prevaleceram as águas sobre a terra durante 150 dias. Gênesis 8. Lembrou-se Deus de Noé, de toda besta, de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas aquietaram-se. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. As águas tornaram-se de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. A arca repousou sobre os montes de Ararat, no 7º mês, no dia 17 do mês. As águas foram minguando até o 10º mês, e apareceram os cumes dos montes no mês 10º, no 1º dia do mês. Aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voando e voltando.
até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. À tardinha, a pomba voltou a ele, trazendo no bico uma folha de oliveira, e soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas esta não tornou mais a ele. Aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se move sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Será vosso temor e vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues na vossa mão. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos dou como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Falou Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que firmo minha aliança convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, as aves, as reses e todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. Convosco firmo minha aliança, de que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da aliança que firmo convosco
e com toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. Meu arco coloquei nas nuvens, ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e com toda a alma vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se, ficou nu no meio da sua tenda. Viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos os seus irmãos no lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo de costas, cobriram a nudez de seu pai. O rosto deles estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus Jafé e habite ele nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomé são Arquenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabta, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Caoné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria, edificou Nínive, Reobote e Calá e Rezém. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus. E Caftorim. Canaã gerou Sidom,
seu primogênito, Et, o Jebuseu, o Amorreu, e Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu, o Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem nasceram de filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Afaxade, Lude e Arão. Os filhos de Arão são Geté e Mas. Afaxade gerou Salá, Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Foi sua habitação desde Messá, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, nas suas terras, segundo suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio.